Bom, gente, vou tentar fazer mais um teste aqui de gravar esse vídeo. Agora eu tô tentando gravar direto do YouTube, vamos ver o que acontece. Aqui eu tenho uma aulinha, que é um PowerPoint que eu passo para os alunos, que eu uso na aula. Então, algum material visual, aqui, algum recurso visual pra gente vendo as questões que eu tava comentando. Então, vamos começar do começo. Aqui é o Arraial de Belo Horizonte. O Arraial de Belo Horizonte, que já se chamou antes Curral del Rei, mas que na época da construção da nova capital já se chamava Arraial de Belo Horizonte. Tinha mudado de nome de Curral del Rei. O nome da nova capital seria Cidade de Minas, né? E o nome Cidade de Minas não pega. As pessoas continuam chamando de Belo Horizonte. Aqui a gente vê, então, esse traçado orgânico, né? Aqui são as ruas, aqui são as curvas de nível da topografia, e aqui o que está preenchido de preto são as edificações. Então é um traçado orgânico, típico da urbanização portuguesa, da urbanização do período colonial, que é totalmente oposto ao que vai ser proposto pelo projeto da Arangues. Né? Nada, absolutamente nada do Arraial de Belo Horizonte é preservado. Não se tem essa noção de que alguma arquitetura do Arraial deveria ser preservada. A noção de que isso tudo é velho e de que isso tudo não tem valor nenhum para a modernização do país, né? Que a gente precisa fazer alguma coisa totalmente moderna. Então, é interessante a gente pensar que Belo Horizonte é a capital da República. Né? Belo Horizonte é a cidade que é criada para ser a joia da novíssima República Brasileira. E por quê? Né? Porque justamente Ouro Preto tinha esse peso da questão colonial, né? Esse peso, essa mão pesada da coroa portuguesa. E Ouro Preto já era economicamente uma cidade decadente. O ciclo do ouro já tinha entrado em decadência. Então, obviamente, isso acarreta uma perda de poder político dos ouropretanos. E aí, no século XIX, então, quem que se ergue economicamente? É o sul de Minas. E por quê? Né? Durante a extração do ouro no período colonial, é proibida a ocupação da Mantiqueira. O governo português da metrópole proíbe justamente para poder controlar o escoamento do ouro, né, pelo caminho de Minas, que é a famosa Estrada Real, né, que vai do distrito diamantino até Paraty. Então, quando o Brasil fica independente, começa a ocupação, se começa a ocupar a região da Mantiqueira. Aí entra a zona da Mata Mineira e o sul de Minas, propriamente dito, né? E aí algumas figuras vão surgir aí, poderosas economicamente, como o Barão de Barbacena. O Barão de Barbacena, que é da cidade de Barbacena, ele vai ser, então, o principal articulador dessa mudança de capital. Né? Justamente porque esse novo poderio que se levanta, né, esse poderio do café, do sul de Minas, ele vai querer combater o poderio antigo, né, o poder das famílias do ouro, e vai utilizar esse discurso da modernização, né, que Ouro Preto não é uma cidade que vai poder crescer, porque a topografia é muito acidentada, ela não aguenta a modernização, ela não aguenta o novo tempo, ela precisa, a capital do estado precisa ser nova, precisa ser feita do zero. Mas com a República se cria o Congresso, né, em cada estado. Aqui são Estados Unidos do Brasil, né, então cada estado tem um presidente, um Congresso e um Senado. E o Congresso Mineiro então começa essa discussão. Para dar a validação técnica dessa discussão, se decide que vai se chamar uma comissão técnica
E essa comissão vai escolher entre 5 lugares, né? Então são escolhidos 5 sítios, entre eles Barbacena, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Várzea do Marçal. E esses sítios, então, eles vão ser pesquisados, a comissão técnica vai lá, vai pesquisar, vai estudar e vai ver a adequação desses lugares. Belo Horizonte não ganha. Aron Reis considera que o melhor sítio é Várzea do Marçal, pelas condições de topografia, de água, de vento. Mas na queda de braço entre Ouro Preto, né, entre se manter a capital no Ouro Preto e o poderio econômico novo do Barão de Barbacena, dentro do Congresso, Belo Horizonte surge como um compromisso aí entre essas duas forças. É uma cidade que é suficientemente perto de Ouro Preto, que atende aos interesses da mudança da capital, da criação de um novo estado, que são os interesses do sul de Minas, que tem uma certa centralidade geográfica dentro do estado, né, o que condiz muito com esse espírito técnico e geômetra do século XIX, né? Então, apesar de não ter sido considerado o melhor lugar pelo modo técnico, Belo Horizonte é escolhido pelo Congresso e começa-se o projeto. É um projeto liderado pelo Aron Reis, que é um engenheiro bastante interessante, ele é um cara que estudou muito, que ele escreveu muito. Ele é paraense, ele se formou na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro e ele escreveu muito, ele tem uma produção científica grande, principalmente em engenharia sanitária. E o discurso do Aron Reis é um discurso totalmente técnico, né? Aron Reis é um homem do seu tempo, o Aron Reis é um homem que acredita que a salvação do mundo é pela técnica, pela matemática, pelo raciocínio lógico. E é isso que vai guiar o projeto, né? Isso que vai criar o seu discurso. Aron Reis, é muito interessante ler os textos dele, porque ele não entende todos os vieses que ele está inserido, né? Ele não consegue entender. E o conflito é tão forte entre a questão política e a questão pessoal, as crenças pessoais. Ele se vê preso dentro de uma questão que obviamente é política, que ele não dá conta, ele larga a construção de Belo Horizonte no meio, né? Ele não termina a construção de Belo Horizonte. Aqui a gente tem uma imagem do Hall del Rei e aqui da região central, aqui que era a Igreja da Boa Viagem. E aí a gente percebe essa arquitetura totalmente colonial, né? Uma arquitetura colonial e que por isso, para a lógica do final do século XIX, ela deve ser eliminada, porque ela é considerada antiga, fora de moda, não adequada para a modernidade, justamente porque colonial remete aos tempos de colônia e agora a gente está aqui na República, então a gente quer uma arquitetura republicana. E quem que é a grande república do imaginário do século XIX? Né? A França. Aqui a gente tem uma sobreposição então do Arraial, aqui as ruas e as edificações do Arraial, e um mapa Google Maps de Belo Horizonte. Aqui está a Praça da Liberdade, aqui é a Raul Soares, aqui é o Parque Municipal, aqui é a Brasília, aqui é a Vias Fortes. A gente vê o Tamanico, que era o Arraial de Belo Horizonte, né? E como que não sobra nada desse traçado, mas aqui a localização da Boa Viagem se mantém. Inclusive a igreja se manteve no começo também. A igreja só é derrubada no começo do século XX, na construção da catedral neogótica que tem lá hoje em dia, né? E aí, finalmente, então, vamos chegar a esse projeto, afinal de contas, né? Então aqui o projeto. E aí aqui então no projeto a gente vê, esse aqui é uma geometrização que se chama geodésia, que é uma geometrização topográfica,
onde se marcam algumas áreas topográficas para criar os limites. Obviamente, esse não é o limite atual, Belo Horizonte é muito maior que isso atualmente, né? O município, a extensão é muito maior. Mas aqui a gente vê, aqui tá a Avenida do Contorno, e aqui em volta da Avenida do Contorno toda uma área planejada, e aqui a geodésia passando aqui também da área do contorno. E o que significa isso então? O que foi planejado afinal de contas aqui? Aqui são planejados então 3 níveis de urbanização, tá? Esses 3 níveis de urbanização, o que eles significam? Não é uma hierarquia. Assim, é óbvio que tem uma hierarquia que a gente vai ver aqui qual que é, mas pro Aaron Reis, esse homem técnico, ela não tem uma hierarquia nesse sentido. Esses 3 níveis de urbanização são 3 formas de ocupação do território. Tá? A primeira forma de ocupação do território, que é a forma de tenda contorno, é a forma onde estão os equipamentos públicos. Então, onde vai estar o parque, onde vai estar a prefeitura, onde vai estar o governo do estado, onde estão as escolas. São esses equipamentos da cidadania, né, que formam esse cidadão republicano. Fora desse anel são os grandes equipamentos que você precisa você deve ter um adensamento menor, porque eles não comportariam, eles não seriam adequados para a área com muito adensamento. Então a gente tem o cemitério no Bonfim, a região de treinamento militar no Prado, né? Mas tem um planejamento, e essa área é a área que chama área suburbana, que vai chamar de área suburbana. E por fim, a gente tem a área que o Aaron Reis chama da área de sítios. Ela também é fundamental para uma cidade. Por quê? Porque ela é a área onde vai ser produzido o alimento, né? Que é então essa área aqui, né? Que hoje em dia é justamente a região sul de Belo Horizonte, né? Esse mapa é ao contrário. Aqui está o norte e aqui está o sul. Tanto é que aqui na região sul, até hoje, a gente ainda consegue ver algum resquício urbano de algumas dessas fazendas. E o que eram essas fazendas? Né? Eram justamente para onde iam vir os colonos. E aí, isso politicamente muito alinhado com esse projeto de branqueamento, esse projeto de início do final do século XIX, do começo do século XX, que era de trazer os colonos europeus para substituir os agricultores que já estavam aqui. Belo Horizonte era uma cidade de agricultor, né? Só que Belo Horizonte era um entreposto de agricultura justamente para abastecer principalmente Sabará, que era uma cidade de minério, né? Que era uma cidade grande e importante, mas região mineradora não dá conta de produzir todo o alimento que precisa. Belo Horizonte é justamente isso, um lugar de produzir alimentos. Então tem uma população de agricultores, só que essa população é negra. E esses agricultores, então, eles são desapropriados e a gente não sabe para onde que essa população foi, né? Inclusive, isso é parte da minha pesquisa de doutorado, é entender a cartografia dessa população negra na Fundação de Belo Horizonte. Então, a gente vê aqui, né, que tem 3 níveis de planejamento, e além desses 3 níveis de planejamento, tem a própria ocupação da cidade. Por quê? Quem que vem primeiro para a cidade? Né? Os pedreiros, a comissão técnica, obviamente, os engenheiros, mas essa é uma população que não necessariamente ia se instalar aqui, e os comerciantes, né? Os comerciantes de vários tipos, desde os mais humildes até comerciantes já com poder aquisitivo grande, né, gente? Já com dinheiro, que já vem aqui, então, instalar seus comércios grandes na nova capital, vem principalmente de Ouro Preto e tal.
e de outros lugares importantes, né? Então, onde que essas pessoas foram quando elas chegaram aqui, né? Primeiramente, os operários. Então, o primeiro lugar que a gente tem indício da instalação dos primeiros operários é justamente onde hoje é a floresta, que tinha um acampamento precário ali, que foi chamado de favela, inclusive, e esse acampamento precário de barracões foi super mal falado, né? E ele foi instalado ali onde hoje é Sapucaí. Mas ele é também derrubado e o próprio bairro Floresta, que é esse bairro, ele já é criado como um bairro de classe média, porque esses bairros no entorno da Contorno todos são bairros de classe média, né? Eles não são bairros pobres. E é um lugar justamente onde a família, esses comerciantes ricos vão construir casas ali e na Lagoinha, né? Então, principalmente, os primeiros comerciantes com mais poder aquisitivo vão fazer seus casarões na Lagoinha. Até hoje a gente tem algum resquício de alguns dos casarões, apesar da preservação ser bem ruim, ali principalmente na Rua Itapecerica, na Lagoinha, né? Então, esses comerciantes constroem esses casarões ecléticos, né? A arquitetura eclética é o estilo do final do século XIX, do começo do século XX. Então, casarões lindíssimos, uma arquitetura eclética lindíssima, feita aí justamente, principalmente na Lagoinha e na Floresta. Como eu disse, o treinamento militar era no Prado, a hípica, os cavalos e tal, e por isso o nome Prado, inclusive. E ali então começam a morar os militares, né? Então, tem uma espécie de vila militar, ali na região do Prado. A sede da companhia de trem é no Santa Efigênia, mas o Santa Efigênia é fora do Contorno também. O Santa Efigênia pega um pedacinho dentro da Contorno ali, né? Mas o Santa Efigênia é na parte de fora. Então, os trabalhadores da companhia de trem, que também vêm, né, antes da fundação, eles começam a se instalar ali na região do Santa Efigênia. O Bonfim é o cemitério, né? E o cemitério é engraçado, porque o cemitério é municipal, é algo da República, né? Porque no período colonial os cemitérios são religiosos e é algo importante para o Estado laico republicano, o cemitério municipal. O cemitério ele é projetado para o Bonfim e em torno do Bonfim também a gente vai ter pessoas morando ali em torno do cemitério, né? Como temos até hoje. Então, como a gente vê, tem toda uma ocupação fora aqui da Avenida do Contorno, antes, inclusive, da ocupação do centro. Por quê? Porque no centro estavam sendo construídos esses prédios, né? Construídos os prédios do governo, os prédios, os palácios e tal, e as casas dos funcionários, que até hoje tem o nome do bairro Funcionários, que é um dos bairros mais caros da cidade, e que parece algo irônico, o bairro caro chama Funcionários, mas na verdade porque eram funcionários do governo, funcionários de alto escalão do governo, foram construídas casas destinadas a eles, e essas pessoas só vieram quando a cidade estava pronta, né? Depois que estava tudo feito. Então eles são os primeiros a chegarem aqui. Essas são as primeiras pessoas que vão morar dentro da Contorno. Então, na verdade, tinha muito mais gente morando fora da Contorno do que gente morando dentro da Contorno na inauguração da cidade. Aqui, uma imagem da inauguração. Aí onde hoje é atrás da estação. E aí, então é isso, gente.